Bom, chegando aqui para falar mais abobrinhas da vitória do Equador por 2-1 sobre a Alemanha, que garantiu o terceiro lugar para o Equador e a classificação para a próxima fase. O Equador que estava ali numa situação complicada depois de não ter vencido o Curaçao, ter empatado em 0-0 e ter perdido para a Costa do Marfim. É um time que eu acho que se caísse na fase de grupos seria uma grande perda para o mata-mata da Copa. Equador vinha jogando bem, fez um jogo muito bom e equilibrado contra a Costa do Marfim. As duas equipes tiveram chance de vencer e acabou sendo decidido ali no final. Acredito que mais na qualidade técnica mesmo. O Amad Diallo acertou um belo chute e acabou fazendo 1-0 para a Costa do Marfim. Mas o Equador teve diversas chances, foram duas bolas na trave, uma clara bola perdida pelo Ener Valencia também, uma chance clara. O Costa do Marfim também chegou a jogar uma bola na trave. Depois contra a Curaçao, forçando o goleiro de Curaçao, o Eloy Room, a fazer tantas defesas, né? Bateu recorde de defesas em 90 minutos na Copa do Mundo. Então era o Equador que a gente sentia que jogava bem, mas que tinha que caprichar mais, tinha que ser mais preciso nas finalizações e, e dessa vez foi, né? Foi mais feliz nas finalizações. Começar falando aqui do jogo de uma forma geral. A gente vê aqui que o Equador, apesar de precisar da vitória, não começou aqui pressionando, né? Em nenhum momento teve aquela pressão absurda, mas o tempo todo, não, quando eu falo essa pressão absurda, é a pressão com a bola de empurrar a Alemanha, tentar propor o jogo e empurrar a Alemanha para trás. Longe disso, continuou nas suas características de muita pressão, sair em velocidade. A gente vai ver aqui que eles mudaram a escalação. No jogo contra a Curaçao, eles foram com 3 zagueiros. Entrou o Ordões na zaga, o Alan Franco e o Hincapié, que vinham fazendo a zaga, né, linha de três com o Pátio e com o Alan Franco. Agora jogando de laterais, o Alan Franco de lateral, o Hincapié pela esquerda. E aqui entrou o Angulo na ponta esquerda. O Angulo que vinha entrando bem nos jogos, como uma opção no segundo tempo. É um jogador rápido, um jogador de drible, um jogador arisco, que vai para cima, não se intimida. Aqui no meio campo, o Vitt e o Caicedo, que fazem, na minha visão, ótima Copa do Mundo, os dois. Na direita, o Yeboah, que também está fazendo uma boa Copa do Mundo, fez um bom jogo hoje. Teve alguns momentos melhores, outros piores. O Angulo acabou sendo um pouco mais acionado, eu acho que foi um pouco mais incisivo, até acho que ele é um pouco mais de destaque lá do gol. O Gonçalo Plata, que também vem fazendo um Mundial muito bom, esforçado, volta para marcar, recompõe, cria jogadas, circula bastante no campo de ataque, foi premiado com gol. E o Ener Valencia, né, que está um pouco abaixo do resto do time, perde muitas chances claras, não está mais naquele pique do Ener Valencia de outros anos, né? Vai lembrar que essa aí, né, o Ener Valencia jogou a primeira Copa em 2014, tem 12 anos. Então ele já é um jogador mais experiente, já está um pouco em declínio físico. E acho que, inclusive, depois desse jogo, talvez seja uma opção o Kevin Rodrigues começar como titular. Acho que ele entrou muito bem, brigou, tecnicamente, talvez finalizando não seja melhor que o Ener Valencia, mas o Ener Valencia, se ele é melhor tecnicamente, ele nem tem conseguido mostrar essa, essa, essa superioridade técnica em relação ao Kevin Rodrigues. Então, acho que pode ser uma opção para ser um cara que briga, um cara que disputa as bolas para o próximo jogo. Isso se ele manter esse esquema, né? Se ele não voltar a jogar com 3 zagueiros, com. Cara, esqueci o nome do cara. Com Estupinhan aberto na esquerda, ao invés do Angulo. Então, uma ótima partida do Equador. Acho que desde o início fez por merecer a vitória, né? Teve aquele primeiro gol da Alemanha que a gente vê bem no início, com 2 minutos, que poderia meio que dar aquela murchada no Equador, mas não aconteceu isso. O Angulo conseguiu um gol ali num chute de fora da área, depois de uma roubada de bola no campo de ataque do Equador. E no fim, ali, quando o Equador já ia mais na base da raça, da vontade do que da organização, conseguiu o gol ali com Plata na bola parada. Acho que aqui algumas observações em relação a mais que o Neuer, né? Tomou 2 gols aí que o Neuer, nos seus melhores momentos, não tomaria, que eu acho que se o brasileiro visse o Alisson tomar, ia ficar irritado, ia falar que falhou, que não sei o quê. Então, uma partida bem abaixo do Neuer, já está com 40, 41 anos. O Kimmich teve muita dificuldade ali contra o Angulo, então foi uma disputa muito legal, mas, mas os dois ali se encontraram bastante, né? E acho que o Angulo incomodou muito o Kimmich, né? A gente vai ver aqui nenhum desarme do Kimmich, ganhou os duelos aqui pelo chão, e a gente vai ver o Angulo aqui, uma finalização, que foi a finalização do gol, a gente vai ver aqui os dribles dele certos e tal. Então, a gente vai ver aqui muitos duelos também, venceu alguns.
Então, uma ótima partida do Angulo e eles num confronto aqui que a gente vê que aconteceu bastante no campo. Uma boa partida do Yeboah também aqui pela direita, dando opção, sendo incisivo, partindo para cima quando tinha que partir. A gente vai ver aqui o Alan Franco um pouco mais contido para fazer a marcação. E aqui é dupla, né? Caicedo e Vite, que fazem um belo Mundial. Talvez a gente olha assim, né? Porra, o Equador tinha um ponto, empatou com o Curaçao, perdeu para a Voz do Marfim. Não fazia jus ao nível que esses dois jogaram no Mundial, de controle de meio campo, marcação, percorrer diversas distâncias. O Caicedo teve até uma bola ali que ele falhou na saída de bola no primeiro tempo, mas a todo instante combatendo, todo instante distribuindo o jogo, tendo calma, sem se afobar. Acho que nesse time do Equador, que é um time de muitos velocistas, né? O Angulo pega a bola que é parte para cima, o Plata pega a bola que é parte para cima, o Yeboah pega a bola que é parte para cima, o próprio Encapié é um cara que gosta de avançar, a gente vai ver o Preciado, é um cara que gosta de avançar, o Rodrigues, o Estupiñán, a gente vê que são caras que gostam muito de pegar a bola e correr para frente, e driblar e atacar os espaços e tudo, e acho que o Caicedo é um cara que acaba dando um pouco mais de controle, de respiro, de cadência para um time que é muito bom. É, a gente vai ver aqui os duelos, os desarmes, as contribuições defensivas, as recuperações de bola, 78 ações com a bola, né? Então, muitos passes, grandes chances criadas, passes decisivos. Então, ótimo Mundial do Caicedo até aqui, na minha visão. Assim como ele fez em 2022, que valorizou ele, fez ele ser vendido, né, por uma fortuna. Acho que agora, de novo, ele faz uma grande Copa do Mundo. E o Vitic também fazendo uma boa Copa do Mundo. A gente já viu aqui 2 passes decisivos, 52 passes e tal. Um jogador que percorre muito aqui, 6 desarmes, né? Interceptação, corte, recuperações de bola. Olha quantos duelos aqui vencidos e disputados. Então, então é um cara que com muito vigor físico, hoje teve a assistência. A assistência para o primeiro gol, que não chega a ser uma grande assistência, né? Não uma grande chance criada, uma achada, ele toca ali pro Angulo fora da área. Então, mas assim, uma ótima partida do Equador, que deixou uma boa impressão. Não sei se eu já tenho definido quem o Equador vai pegar, mas acho que não, porque tem que definir os outros terceiros. Mas acho que é um time para incomodar, né? Acho que é o time que esse foi o time que ficou em segundo nas eliminatórias sul-americanas. Então, então acho que se o Equador cai para ficar um outro time desses que tem passado, né? A Bósnia se classificou, a Coreia do Sul se classificou, né? A Escócia ainda tem chance de se classificar, vai ter aí provavelmente um Paraguai ou Austrália, né? O Paraguai e a Austrália, no caso. Então acho que o Equador seria uma perda gigante, um time que marca forte, um time que joga em velocidade, um time ousado, um time que joga às vezes com 3 zagueiros, joga às vezes de forma reativa no contra-ataque, mas um time que sabe fazer com a bola, que tenta fazer o gol, que finaliza bastante, que cria chances. É um time, acho que, principalmente para quem é neutro, né, para quem está vendo um jogo do Equador de forma neutra, o Equador contra algum time que não seja o Brasil, no caso, o Equador e França, o Equador e Inglaterra, o Equador e Argentina, o Equador e Estados Unidos, é, normalmente vai nos proporcionar bons jogos. Acho que os 3 jogos do Equador nessa Copa foram bons jogos, foram jogos divertidos. A gente vê aqui também que eles se defenderam bem na medida do possível. A Alemanha, claro, já estava classificada, já tinha o primeiro lugar garantido, então também não tinha muito aquele esforço para fazer. Mas ainda assim, seguraram, impediram. Aqui no final tive um abafazinho da Alemanha, mas que não teve nenhuma grande chance criada, foi mais na base da bola parada, do levantamento na área. A gente vê aqui que praticamente até o segundo gol, até a virada, se a gente pegar até aqui, teve uma pressãozinha, mas eles, né, não deixaram, não permitiram que de repente, né, um certo desespero deles pela vitória transformasse a Alemanha num controlador do jogo ou criando grandes chances. Então, achei que foi uma boa partida da Alemanha, uma partida abaixo da Alemanha, uma boa partida do Equador e uma abaixo da Alemanha. O Vice até que tentou um pouco, o Havertz meio apagado, ficou ali num papel meio ingrato, lutando entre os zagueiros, e uma Alemanha que não atacava tanto. O Sané, apesar de ter feito gol, achei que falhou ali em alguns momentos, teve uma chance clara e perdeu, que podia ter fechado o jogo, um 2-1 para a Alemanha na reta final. O Musiala bem abaixo nesse Mundial. Essa talvez a partida mais fraca do Nmecha nesse Mundial. O Pavlovic ele participa ali do primeiro gol, que para mim é uma falta clara, assim, acho que a arbitragem não ter dado aquela falta, né? O cara levanta muito o pé, acerta, né? Sem discussão, tem um toque na cabeça do jogador, a gente sabe que o toque na cabeça
Ele tem uma interpretação um pouco mais grave, na FIFA, né, que eles pedem, né, quando é um choque de cabeça, uma cotovelada na cabeça, uma ombrada na cabeça e o pé na cabeça, e o pé do cara tá completamente esticado. É aquela coisa, né, se a árbitra, na hora que ela vê o pé alto e o cara cai, ela apita, não teria discussão, não teria gol, nenhum jogador alemão ia reclamar, era início do jogo, e o jogo estaria sob controle. Acho que a partir do momento que ela deixa aquele lance acontecer, acontece o gol, todo mundo sabe que tem o toque, eh, acho que ela perde um pouco o controle do jogo. Depois dali o jogo fica muito picado, com muita falta, ela perde o controle do que é falta e o que não é, tem contato que ela deixa, tem contato que ela dá falta. Principalmente do lado do Equador, ela deu muita falta do Equador, principalmente quando o Equador pressionava com um pouco mais de força os jogadores alemães. E aí, justamente no início do segundo tempo, tem uma falta ali do jogador da Alemanha, uma falta clara, que ele chuta o cara do Equador, e ela deixa o jogo seguir, né? Ela deu uma, duas, três, quatro, cinco faltas do Equador assim, e quando foi a da Alemanha, ela deixou passar. Por sorte, o VAR chamou e tirou o pênalti, né? Senão seria aí mais uma decisão que, na minha visão, seria absurda da arbitragem. Então vamos dar uma olhada aqui rápida nos números do jogo, né? A gente já vê aqui 1,27 gols esperados para o Equador, que não teve mais a bola, mas jogou de forma mais incisiva para o ataque. Teve menos finalizações. A gente vai ver aqui, né? Essa aqui é do gol, essa aqui é de longe, mais 4 finalizações dentro da área. A gente vai ver a da Alemanha aqui que finalizou 11, mas também as finalizações não são lá grandes coisas. A gente viu algumas aqui de fora, algumas aqui de dentro da área. Essa aqui foi uma, se não me engano, foi uma cabeçada do Havertz, uma saída errada do Caicedo. Essa aqui foi uma que o Sané saiu cara a cara. Essa aqui uma, não lembro, essa aqui do Musiala. E essa aqui foi uma ali pela lateral já no final do jogo do Undav. Então, uma boa partida do Equador. A gente vê aqui, né, um jogo com muitas faltas para esse padrão de Mundial, não que o jogo com 25 faltas seja um jogo com muita falta, principalmente para nós, né, que somos brasileiros, estamos acostumados com muita falta no Brasileirão, um jogo muito picado, mas para esse nível de Brasileirão foi um jogo com muita falta. Então, a gente vai ver aqui, né, a Alemanha teve muito mais a posse, mas 66 a 77 para 77 66 para a Alemanha em entradas no terço final. É, então, uma boa partida do Equador, assim, gostei, fiquei feliz que eles se classificaram. É, e acho que tem chance de complicar aí para a maioria dos times que forem enfrentar o Equador. Não duvido o Equador agora engatar, né? Acho que nos dois primeiros jogos a vitória ficou no detalhe, hoje a vitória veio. E quem vier aí vai ter dificuldade para pegar esse Equador. Beleza? Nós falamos abobrinhas aí do jogo e vamos para cima.